Primeiro, obrigada por participar com a gente. Queria que você falasse para a gente das possibilidades de implicações de sanções além da FA, principalmente no caso do Paquetá, que sim, está sendo investigado, né? O Luiz Henrique até agora não, apesar dessas evidências hoje mostradas aqui pelo Thiago, Igor Siqueira e Rodrigo Matos. E aproveito a sua presença para você nos explicar o que pode... Porque o STJD, adivinha se eles abriram a lojinha? Abriram a lojinha. Então, vamos ter o caso do Jogo do São Paulo e do Abel na quinta-feira. Então, o espaço é seu para você nos ensinar com o seu saber jurídico. Obrigada, Andrei. Desculpa o atraso. Não estou te ouvindo. Pronto, a chavezinha on-off aqui, que eu sempre me atrapalho. É que eu sou novo nesse métier aqui e acabo me atrapalhando com essa chavezinha. Mili, que legal estar contigo. Marília. Fala, Bodão, hoje nos falamos via WhatsApp. Renato, bem, que bom te ver por aqui. Tudo bem? Esse caso do Paquetá é um caso muito grave, né? Porque a gente sabe que manipulação de resultado atinge a essência do jogo, que é o fair play, e a incerteza de resultado. Por isso ela tem sido punida com rigor na Europa, em especial na Inglaterra, como o Thiago muito bem trouxe. Aliás, parabéns para a matéria deles, jornalismo é isso, é a apuração, doa quem doer, né? É isso que a gente faz, é essa a essência da nossa profissão, é esse o compromisso que a gente tem, e o Thiago, o Matos e o Igor estão de parabéns. Então lá eles punem com rigor e no Brasil se começou a punir. É claro que esse iceberg brasileiro ele é muito mais profundo do que a gente tem visto. As denúncias começam a aparecer agora, tem um universo a ser investigado e a ser apurado, e o futebol brasileiro tem um agravante gigante. A gente permitiu uma atividade legalizada desde 2018, que só foi regulamentada 6 anos depois. Eu não entendo um país que faça algo como o Brasil fez. Isso é um outdoor aí para ser mostrado para o mundo inteiro de como não se faz. Tu tem uma atividade legalizada que não é regulamentada nem fiscalizada. Imagina o Renato montando um restaurante para ele no Rio de Janeiro sem a vigilância sanitária, sem ter que recolher imposto. É um absurdo gigante o que a gente fez. Claro que instituições, quadrilhas acabaram se metendo no meio disso e formaram um grande problema aí para o governo brasileiro e para o esporte brasileiro. Mas na Inglaterra é tratado com rigor. Tem alguns agravantes no caso do Paquetá, porque lá na Inglaterra, como é que a FA julga? Está em primeira instância, para a gente entender, em primeira instância. Então tem um conselho que os árbitros vão julgar o caso do Paquetá. Ampla defesa, vão receber a defesa dele, vão julgar. Caso de condenação, se recorre ao mesmo tribunal com outros árbitros. Se não der, se recorre ao Tribunal Arbitral do Esporte para tentar se diminuir a pena ou então buscar a inocência. Agora, o que acontece no caso do Paquetá, porque é mais grave? A tabela do Código Disciplinar da FA, ela tem níveis de manipulação de resultado, com punições. Por exemplo, o que aconteceu com o Tony? Ele apostava em vitórias do time dele. Essa é uma punição tipificada que traz uma pena menor, que ela não influencia no resultado da partida. Quer dizer, eu vou me esforçar para o meu time ganhar. Então, ela traz uma punição de 0 mês, ou seja, pode só ser uma multa, até 6 meses. Agora, quando influencia no resultado da partida, por exemplo, um cartão amarelo, a punição passa a ser de 6 meses até banimento. Ele também foi enquadrado em um outro artigo, que é o artigo de não colaborar nas investigações, o que é também um agravante. Por isso que se espera, e o Thiago trouxe muito bem, uma punição rigorosa, acompanhando e lendo decisões anteriores da FA com relação à manipulação de resultados. Ela tem sido rigorosa em casos parecidos. A gente não tem acesso à defesa, obviamente, do Paquetá. Esse processo corre sob sigilo, ninguém divulga absolutamente nada, o que se tem são algumas informações, mas se confirmando de que ele participou da manipulação de resultados, seja por cartão amarelo, que algumas pessoas colocam, mas isso não é nada, abre aspas. É sim, influencia no resultado da partida e é de uma responsabilidade muito grande, vem de um déficit educacional que a gente tem dentro do futebol, que é da cultura da informação, da educação, que os atletas precisam ser orientados. E traz também, além de tudo isso, um prejuízo muito grande para o jogo. Então, tem uma série de agravantes aí no caso do Paquetá. Com relação ao Luiz Henrique, para tentar ser bem objetivo, o que pode mudar essa situação? A opinião pública, a pressão. O que aconteceu e por que esse caso não foi investigado? Hoje, absolutamente não se tem nada contra o Luiz Henrique, ele não corre nenhum tipo de punição e a torcida do Botafogo pode ficar tranquila.
Agora, por que esse caso foi arquivado, com os indícios sendo tão fortes, é uma explicação que se tem que cobrar da La Liga e da Federação Espanhola. E como que acontece esse processo no caso de punição do Paquetá? Ele é punido pela FA e ele não pode jogar em competições organizadas pela FA. Ela notifica a FIFA. E ela pode fazer como o futebol brasileiro fez, através da Justiça Desportiva Brasileira, do STJD, pedir a internacionalização da pena, para que o Paquetá, punido na Inglaterra, não possa jogar no Brasil. Então, havendo essa internacionalização da pena, que mostra como o sistema é transnacional, ou seja, o que vale no Brasil, vale na Inglaterra e vale no Uzbequistão, o atleta condenado por manipulação dentro do sistema FIFA de futebol não poderia jogar em nenhum lugar. O que acontecia aqui no Brasil é que os atletas punidos por manipulação de resultado, Marília, acabavam fechando contrato para jogar no Chipre, para jogar na Tailândia, para jogar no Uzbequistão, e aí, depois desse pedido da CBF junto à FIFA, por iniciativa do STJD, a FIFA concedeu a internacionalização das punições aplicadas no Brasil. Os atletas não podem assinar nenhum tipo de contrato, mesmo fora do nosso país. Com relação ao Abel, eu posso emendar ou vocês querem falar um pouco sobre isso, Marília? Pode sim. Eu engato a primeira aqui e vou em frente. Aí o Saldanha mandou aqui, manda ele seguir. Tá bom, vamos lá. Deixa ele falar. Falei, tá bom, ele tá mandando, eu vou deixar. Abel, o legítimo caso do 258 do STJD, né? Conduta contrária à ética desportiva, 1 jogo a 6 jogos, ou multa. Eu acho que ele vai pegar um jogo, tá? Eu acho que ele vai pegar um jogo para o STJD. Deixa eu te perguntar, nesse caso, a gente ainda não tem, né? No caso do Abel, que é, nesse caso, o julgamento pelos atos obscenos, e depois de tantos julgamentos do Abel que viraram nada, multa ou transforma em efeito suspensivo, a gente não tem ainda uma jurisprudência no STJD para agravar a pena de reincidente, tem? Não se tem, mas isso pode ser considerado por um auditor. E eu acho que se eu fosse um julgador, se eu fosse um intérprete, consideraria e não colocaria a pena mínima. Colocaria 2 a 3 jogos, né, pela reincidência que se tem. Porque o direito ele só funciona quando ele reprime uma conduta que não é uma conduta considerada como uma conduta apropriada. Se a punição é branda, essa conduta vai ser repetida. Então, eu consideraria, como julgador, a reincidência um agravante para não minorar a pena e majorar a pena. Aí eu consideraria. Mas foi enquadrado nesse artigo a punição de 1 a 6 jogos, eu apostaria em 1 jogo de suspensão, tá? Por essa conduta, gestos obscenos no jogo do Palmeiras. E com relação ao... Quer falar de Fluminense e São Paulo? E depois Renato, Mili e Bodão tem perguntas para o professor Andrei. Fluminense e São Paulo, eu acho que era uma oportunidade histórica para o STJD se debruçar sobre um erro de direito e punir um erro de direito, para a arbitragem aprender e a CBF aprender que as regras precisam ser respeitadas e a arbitragem precisa ser aperfeiçoada. Não se pode esquecer a regra do jogo e se precisa aplicar a regra do jogo. Se não acontecesse, se debruçasse nesse caso e não punissem o erro de direito, que é um erro, no meu ponto de vista e com as pessoas que eu converso, evidente, aí teria que ser tirado o CBJD, que caso de erro de direito da causa anulação de partida. Que é uma regra morta. Porque esse seria um outdoor de erro de direito. A gente vai parar de usar aqueles exemplos que a gente usa. Se o time colocar 12 em campo de um lado e 11 do outro, e o juiz deixa o jogo começar, mesmo contando 12 de um lado e 11 do outro. Erro de direito. Vamos parar com isso. Vamos pegar e usar esse caso. É um caso emblemático. Ele pega, olha, a regra mandava apitar, ele não apita, sabendo da regra. Ou então desconhecendo a regra. E aí é um erro de direito. Então, mas não vai se debruçar. O meu ponto de vista continua sendo, a informação que se tem é que vai ser uma questão de prazo, teria que ter entrado com 48 horas após a apresentação da súmula, mesmo eu entendendo que o VAR é posterior a esse artigo do CBJD, que é de 2009, e VAR é elemento importante para a súmula, um documento importante para se fazer a leitura do jogo, e os prazos de 48 horas teria que ser contado a partir da entrega do áudio do VAR. O que vai acontecer é uma mudança no regulamento geral de competições. A partir do ano que vem, vai ter uma determinação de que o áudio do VAR precisa ser entregue junto com a súmula da partida. Eu acho que vai acontecer isso e uma punição pesada para o árbitro do jogo. Coleguinhas, perguntas para o doutor Andrei. Renato, Mili, Bodão, dos casos todos. Andrei, Luiz Henrique, Paquetá, tudo.
O Andrei, eu queria perguntar isso, exatamente isso. Quer dizer, imaginemos que o Paquetá seja condenado. E no processo dele tem provas da participação do Luiz Henrique também. E aí? O que a justiça faz com isso? Porque a Federação Espanhola não tomou conhecimento. Mas uma investigação que vai, e a justiça vai causar punição, contém uma participação. Como é que faz isso? Aí a gente precisa entender o que traz cada legislação estatal. Dentro da legislação da Inglaterra, a legislação inglesa, ela pode acionar o Luiz Henrique. Isso foi feito na Espanha, não tem autonomia, não tem soberania para acionar. O que pode ser feito dentro do movimento privado do esporte é todos esses dados serem entregues à FIFA e se cobrar uma apuração da FIFA, para a FIFA notificar de novo a Federação Espanhola e iniciar uma investigação. Agora, cada federação ela tem uma competência que é delimitada justamente dentro da autonomia que ela tem, que é uma autonomia regional, onde ela organiza seus campeonatos, aquilo que faz parte da cadeia associativa do movimento. Então, dentro da Inglaterra, a Inglaterra só pode punir atletas que fazem parte dessa cadeia associativa. Ela não pode se envolver com o Luiz Henrique. Ela pode e deve, dentro desse sistema unificado do futebol, mandar elementos para a Federação Espanhola iniciar uma investigação. Esse é o compromisso que ela precisa ter com a integridade do jogo. E então notificar a FIFA que pode sim, de novo, acionar a Federação Espanhola e pedir explicações. Por que esse caso não foi adiante? Que para mim era o procedimento que deveria acontecer. Juntados todos os documentos, apresentados todos os fatos, leva a FIFA e diz, olha, tem um problema aqui na Federação Espanhola, um caso de denúncia com evidências aqui muito graves que devem ser analisadas. Encaminho para vocês e vocês tomem as medidas que vocês devem tomar em nome da integridade e levar para a Federação Espanhola. Porque me parece uma coisa meio assim, dois caras matam um sujeito, tá? Um espanhol e um brasileiro jogando na Inglaterra. A Inglaterra condena o outro, mas o outro, porque a Espanha não julgou, está livre. Não faz sentido na minha cabeça. Então, mas sabe o que eu acho? Bodão, deixa eu só falar uma coisa, porque é nessa hora que tem um cruzamento entre a ética e o direito, que a gente que está do lado de cá fica sem saber o que fazer. Porque, assim, me parece, lendo a matéria do Thiago, do Rodrigo, me parece claro assim, que novas evidências apontam para o Luiz Henrique de uma forma bastante grave. Aí, você diz, só a opinião pública pode mudar isso, né? Porque lá, legalmente, não há nada contra o Luiz Henrique. Mas o que a opinião pública poderia fazer nesse caso? Assim, eu não, sabe, a gente fica meio quase desesperançoso de o mundo ir para um lugar melhor. Porque você vê indícios tão graves, mas legalmente é como o caso do São Paulo e Fluminense. Que, aliás, eu tinha uma opinião diferente da sua, mas ouvindo você falar agora, me parece lógico que se a gente finalmente punir um caso de direito que não seja escalaram 12 contra 11, que seja um caso desses que a gente vê corriqueiramente, talvez a gente caminhe para um lugar melhor. Essa sua colocação me fez refletir. Mas é isso também, passou 48 horas, então como que a gente aproxima a ética da lei? Esse é o grande desafio, né? O que é direito nem sempre é justo. Esse é um grande complicador que a gente tem. Por isso que eu acho que a gente sempre trabalha, eu como intérprete, eu imagino e admiro intérpretes que têm como característica na hora do julgamento princípios inegociáveis, e um deles pode ser a ética, e outro, a coerência nas decisões. Se a gente tem esses dois princípios bem claros, ou seja, eu não negocio daqui para baixo, e eu julgo o Bodão da mesma forma que eu julgo a Milha, a Marília e o Renato do mesmo jeito, independentemente das cores dele, eu tenho um pouco de segurança naquilo que eu apresento das minhas decisões. Eu costumo ver o direito dessa forma. Agora, aproximar a ética do direito é um desafio permanente de todo intérprete, todo julgador. O que acontece? Quando há esse tipo de irritação, como, por exemplo, esse caso do Luiz Henrique, o que se pode fazer? Perguntar à FIFA por que esse caso não vai adiante, perguntar à Federação Espanhola por que esse caso não vai adiante, tentar provocar esse debate, que mais gente da imprensa provoque, que mais gente questione, que torcedores questionem, que dirigentes de outros clubes envolvidos questionem esse tipo de conduta. Porque vão haver transformações, porque vai haver diálogo,
vai haver uma irritação e pode trazer aprendizado. Que aprendizado que eu acho que esse caso do STJD vai trazer? Eu acho que eles vão mudar o regulamento. E a CBF não vai mais poder entregar o áudio do VAR quando ela quer, quando ela bem entender. Vai ter que vir no regulamento o áudio do VAR sendo entregue junto com a súmula da partida. Eu acho que eles vão aprimorar e precisa se cobrar isso. Se houver um erro como esse, vai ser um absurdo gigante. Então é um aprendizado. Agora, esse é um grande desafio. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que é isso que vai acontecer também, mudar o regulamento a partir do ano que vem e não vai punir a CBF por não ter colocado. Mas em relação à punição do árbitro, o STJD pode chegar até onde em retirá-lo de escalas? Porque a escala da arbitragem nada tem a ver com punição esportiva nesse caso, né? Então, ele pode recomendar que ele fique afastado da Série A, ele vai lá e apita o jogo da Série B? Mas aí a recomendação vai para a CBF, um banimento de até 1 ano. Ele pode ficar afastado. Ele já está fora da escala, pelo menos até semana passada ele estava. Mas é uma recomendação, né? Porque não é uma proibição. Ele está sendo preservado, segundo eles dizem, até o julgamento do STJD. Mas, assim, eu acho que ele vai pegar uma punição pesada e a CBF não vai mais escalá-lo, porque a CBF não vai contrariar uma decisão do STJD, mesmo que seja uma recomendação. Essa punição vai vir e ela vai ser pesada. Mas a CBF precisa aprimorar, né? Tem se discutido muito a questão da profissionalização da arbitragem, tem se discutido muito a questão de direito dos árbitros, né? Se cobra uma profissionalização, mas não se tem o árbitro como um empregado, né? Ele pode ter uma dedicação além da dedicação para o árbitro, que é algo quase impossível, né? Que se cobra dos árbitros que apitam quarta e domingo, que tem que viajar na terça e voltar na quinta-feira. Então, isso precisa ser discutido urgentemente, né? Urgentemente, essa questão da profissionalização do árbitro e da melhoria da arbitragem é um desafio que a CBF precisa encarar e precisa encarar de uma maneira responsável. Andrei, você me chamou a atenção aqui, quando você fala que esse tipo de fraude, possível fraude do Paquetá, do Luiz Henrique, mexe com a essência do jogo. O jogo perde totalmente a sua credibilidade. E não é só para o torcedor, é para o apostador também. Nós sabemos que no Brasil virou um problema social. O número de pessoas apostando e o número de pessoas muito simples. As pessoas que recebem o Bolsa Família, matéria do UOL que eu li agora há pouco, está postado na sequência da matéria sobre os jogadores, mostra que em agosto apenas as pessoas que recebem o Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em aposta. É uma coisa maluca isso. As pessoas estão viciadas, e viciado em jogo é uma coisa terrível. Pessoas mais idosas chegam a gastar 3 mil reais por mês. Quer dizer, a fraude não é só na essência do jogo. A fraude é contra todo mundo que aposta, que acredita nisso, que tem esperança de ganhar dinheiro. Isso tem que ter uma investigação, uma apuração, uma correção muito séria, muito séria. O Brasil virou um problema social gravíssimo, e ainda mais que essas empresas não são regulamentadas, tem lavagem de dinheiro para todo lado, e ainda esse negócio de prejudicar, de ludibriar até as pessoas mais simples, que são os grandes apostadores. Você não acha isso? Sem dúvida. Toca em duas questões que são importantíssimas, né? A primeira, diz respeito à integridade do jogo. O jogo precisa ser resolvido no campo, não pode ser resolvido por uma quadrilha criminosa na noite, né? Na calada da noite anterior a uma partida de futebol, porque fere e agride justamente aqueles que investem e vão para uma arquibancada de futebol torcer acreditando que o grito dela vai fazer diferença no jogo. Então isso é um grande absurdo e, obviamente, todos têm interesse em combater essa manipulação de resultado, inclusive as casas de aposta que trabalham de uma maneira para proteger o negócio. Então, ela tem interesse, o futebol tem interesse, o apostador tem interesse, por isso a manipulação de resultado é punida com rigor no futebol. Olha o caso de jogador da seleção inglesa que foi afastado por 8 meses. Outro jogador da Premier League foi afastado por 6 anos. 6 anos é a morte profissional do atleta. Ele não vai voltar a jogar futebol. Isso é muito grave.
Isso é muito grave, porque a manipulação de resultado é algo grave, atinge a integridade do jogo, que é a incerteza do resultado, que alimenta a paixão do torcedor. E diz respeito a outra questão que o Bodão toca, que é uma questão de saúde pública. Tem como, hoje, a gente evitar as apostas no Brasil? Não tem mais como. As apostas estão no mundo inteiro. É um negócio hoje que se tornou importante para a indústria do futebol. Qual que eu vejo como grande desafio das apostas esportivas e do esporte? É entender esse negócio sem abrir mão da integridade esportiva, da inegociável integridade esportiva. Como é que a gente faz isso? Com investigação, com apuração e com punição rigorosa a quem não entender. Agora, antes disso, seria o ideal, é a gente começar com campanhas sérias, a partir das entidades que organizam eventos esportivos e a partir dos clubes, de conscientização sobre a responsabilidade que o atleta tem nas apostas. Inclusive, eu não consigo entender algo, e seria ótimo se o Thiago, Rodrigo Matos, esses repórteres do UOL avançassem nessa questão, se a FIFA traz, lá no Código de Ética, de que qualquer pessoa subordinada à cadeia associativa da FIFA, seja médico, seja diretor, seja jogador, não pode ter nenhum tipo de relação direta ou indireta com sites de aposta, como é que jogadores ainda fazem propagandas de sites de aposta? Eu não consigo entender. Porque teria que vir uma punição. Está lá estabelecido que ninguém da cadeia associativa do futebol pode ter relação direta ou indireta, inclusive alguns clubes de futebol, e eu tenho participado disso, colocam nos seus contratos com atletas a proibição de qualquer relação direta ou indireta com o site de aposta, para proteger a integridade. Mas, assim, são questões que a gente precisa avançar, principalmente na questão educacional, na questão de conscientização e também nessa questão de punição. As pessoas precisam entender que manipular resultado é algo grave, gravíssimo no futebol, atinge o coração do esporte, a alma do esporte e vai ser punido com rigor. Investir em ciência, investir em pesquisa, apurar esses resultados suspeitos, é um grande desafio que a ciência tem para estar ao lado do futebol, para proteger a integridade do jogo. Mas a questão da saúde que o Bodão tocou é fundamental. Se discutia, quando da regulamentação e da fiscalização, quanto de dinheiro a gente vai colocar para o Ministério do Esporte, para o Ministério do Turismo. Não se falava sobre o Ministério da Saúde, quando já se sabia que isso traria um problema gigante para a saúde pública do Brasil. Isso está sendo provado, como na matéria que o Bodão trouxe. Agora, finalmente, depois de muita discussão, eu participei, inclusive, de 2 audiências no Senado, públicas, pois foi colocado que a saúde também vai receber uma parte desse dinheiro arrecadado pelos sites de aposta. Então, é para investir na saúde pública, acho que ainda é pouco, teria que ter um percentual maior, porque a crise na saúde pública já é grande e vai ficar muito maior em função desse vício que as pessoas têm nas apostas esportivas. Tem que ter uma grande campanha de conscientização, de repente, como foi com o fumo, sabe, Marília? Algum movimento grande aí para informar que isso traz dependência, e dependência traz um prejuízo, não só econômico, como prejuízo emocional e à saúde muito grande. O Brasil é um país que proibiu o jogo oficialmente há tanto tempo e demorou tanto, né, para receber novamente apostas esportivas dessa forma. Em vez de pensar antes, né, já que esperou tanto, mas não, vamos primeiro ter um grande problema, para depois achar um grande salvador da pátria que vai achar a solução. Mas quem poderia prever que isso aconteceria por aqui? Doutor André, eu gostaria de agradecer muito os seus esclarecimentos. O assunto Internacional 3, São Paulo 1, morreu ontem. Marinho Saldanha fez a gente falar 60 minutos sobre essa partida, fizemos um pós-jogo especial. Então, na próxima vez, a gente tenta casar porque o Botafogo acha que o assunto surgiu hoje por acaso. Não foi, por acaso não, para atrapalhar o Botafogo amanhã, não foi, mas a gente vai tentar que da próxima vez ele case com uma vitória do Inter, que, aliás, precisa ganhar amanhã para ajudar o nosso Coringão. Beijo, Andrei, obrigada. Beijo, Marília, Mili, Renato, Bodão, sempre bom estar com vocês. Tchau. Qual?